Fala aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre reunião. Me diz aí, vocês curtem fazer uma reunião? Eu nem tanto, só quando elas são bem produtivas. Mas na maior parte das vezes, vamos falar a verdade, elas são mais do mesmo, são aquela famosa reunião que podia ser um e-mail. E quando é para tomar uma decisão junto, aí que o caldo entorna. Fica aquele barata voa de eu acho, um monte de gente querendo colocar as suas ideias e percepções e escutando muito pouco uns aos outros. Mas hoje eu estou aqui para ensinar uma técnica para vocês simples e poderosa, para vocês tomarem decisões de forma visual, para vocês conduzirem reuniões que vão levar as pessoas a tomarem decisões consensualmente. Eu sou o Pedro Segreto, designer e facilitador. Esse aqui é o canal da Unbox Lab, onde eu te ensino facilitação e colaboração na prática, de forma fácil e sem bullshitagem. Vamos nessa! Essa técnica se chama mapa de calor, e eu vou ensiná-la para vocês passo a passo, step by step, baby, para vocês aplicarem imediatamente na próxima reunião que vocês forem fazer. Vamos lá! Primeiro de tudo, o que vocês vão precisar para poder fazer o mapa de calor, para aplicar essa técnica na sua reunião? Vocês vão precisar de 2 blocos de post-it, um mais claro, mais ou menos 10 post-its por participante, e um mais escuro, para você, como condutor da reunião, conseguir diferenciar as suas anotações. Vocês vão precisar de 2 cartelas de bolinhas coloridas, dessas adesivas, uma cartela de bolinhas pequenas numa determinada cor e uma com bolinhas um pouco maiores de uma outra cor. Vocês vão precisar de canetas grossas, uma para cada participante e uma para vocês. Não utilizar a caneta Bic ou esferográfica, porque senão começa aquele concurso de quem escreve a maior redação, o TCC, num post-it só. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas sejam sintéticas e que a gente consiga ler o que elas escreveram em cada um dos post-its com uma certa distância. Vocês vão precisar de um timer ou cronômetro. Eu tenho esse bonitão, tipo timer, que vocês estão vendo aí, né, que está ali atrás, mas vocês podem utilizar o cronômetro, o timer do celular de vocês também. Vocês podem fazer com esse material todo ou podem utilizar uma plataforma como o Miro. Mas vamos se concentrar aqui no mundo físico, no espaço real, post-it, caneta e bolinha, e é assim que a gente vai conduzir o mapa de calor. Vocês vão ver que esse processo aqui vai demorar mais ou menos 1 hora, e eu vou dar os tempos e movimentos aqui bem detalhados, beleza? A primeira parte é o que eu estou chamando de perguntar. Você, como condutor, como anfitrião daquela reunião, vai dar as boas-vindas para o pessoal e vai apresentar as informações de contexto que vão servir de base para aquela tomada de decisão. Depois, então, você vai fazer a pergunta, que vai disparar as ideias e a colaboração e a contribuição dos participantes, e vai distribuir de 5 a 10 post-its para cada um deles, para que eles possam responder na próxima etapa. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo prático para que isso fique mais claro. Uma reunião de condomínio, onde você é o síndico. Mas pode ficar calmo, que eu quero o seu bem. Isso aqui é só um exercício, só um exemplo. Você é o síndico ou a síndica do prédio e você quer, juntamente com os moradores, decidir o que vocês vão fazer com os 1.000 dinheiros que vocês têm guardado em caixa, que o prédio conseguiu economizar nos últimos tempos. Então o contexto seria mais ou menos esse. A gente conseguiu, através dessa e daquela medida, juntar uma grana no caixa e hoje em dia a gente tem 1.000 dinheiros. E eu quero saber, decidir com vocês, como é que a gente vai usar esse dinheiro para beneficiar, para fazer melhorias no prédio. E a gente aqui tem então o quê? 4 moradores, o João, a Maria, o José e a Ana. E você vai então, depois de fazer a pergunta, né, o que a gente vai fazer com os 1.000 dinheiros, distribuir de 5 a 10 post-its para cada um. Nesse caso aqui, eu dei 5. O segundo passo é responder. Também vai durar mais ou menos uns 5 minutos. Você vai dar um tempo determinado para que as pessoas respondam à pergunta. Uma ideia por post-it. Então, elas individualmente vão dizer como elas acham que o dinheiro deve ser empregado, que melhorias devem ser feitas no prédio. Passados 5 minutos, a gente tem essas ideias aqui. O João tem 4 ideias, a Maria tem 5, o José tem 5 e a Ana tem 4 ideias. O que, no final das contas,
vão somar aqui, olha só, 18 ideias a serem inicialmente discutidas. Terceiro passo, então, você vai pedir para que as pessoas compartilhem as ideias, uma a uma, de uma forma bastante objetiva e sem advogar a ideia. Não, a gente não quer isso, a gente quer que elas sejam diretas e expliquem da forma mais sucinta possível cada uma das ideias. Ao serem apresentadas, você vai agrupando as ideias por afinidade, ideias que sejam iguais ou complementares. Você vai criando o que a gente chama dos clusters. No final desse compartilhamento, então, onde cada um falou de todas as suas ideias, e você já tem os grupos feitos, você vai colocar um post-it de outra cor, aquele mais escuro seu, dando um título que junte aquele grupo, que consiga explicar o que aquele grupo de ideias representa. E no final você vai ler as ideias geradas, ressaltando então as interseções, quer dizer, aquelas onde mais post-its se juntaram, e as discrepâncias, aquelas que estão mais sozinhas. Vamos ver como é que seria isso aqui na prática. Então, cada um dos moradores tem as suas ideias nos post-its que eles escreveram individualmente, e aí vamos lá, o João vai explicar, ele acredita que tem que trocar a porta de vidro. E aí você vai colar essa ideia na parede. Ele acredita que precisa colocar um elevador no prédio, consertar a fachada do prédio, resolver o vazamento do terceiro andar. Depois a Maria vai pintar a portaria. Então isso aqui tem a ver com o quê? Trocar a porta de vidro da entrada. É o mesmo ambiente. Talvez a gente possa juntar isso. Então, ao final de todos os compartilhamentos, a gente acabou ficando com o quê? Daquelas 18 ideias, a gente tem mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ideias. Olha só como é que a gente já começa a afunilar as ideias e começa a gerar um entendimento mais transversal entre as pessoas. Então, depois de compartilhar e agrupar as ideias, vocês vão priorizar as ideias. E essa etapa vai demorar mais ou menos 10 minutos. Primeiro, defina o critério de avaliação. Se você vai priorizar as ideias, você vai fazer isso através de um determinado critério. O que as pessoas mais gostam, o que é mais urgente, o que cabe na nossa capacidade de investimento. Enfim, defina o critério para que as pessoas possam avaliar as ideias a partir do mesmo prisma. Depois, a partir desse critério estabelecido e comunicado para as pessoas, você vai eliminar as ideias que não respondem ao critério. Colocar um elevador no prédio está fora de cogitação, porque isso não cabe em 1000 dinheiros. Então essa ideia aqui, a gente pode, anular ela está fora porque ela não responde ao critério estabelecido. Então você vai distribuir para as pessoas, depois que você eliminou as ideias que não respondem ao critério, você vai distribuir de 3 a 5 bolinhas pequenas para as pessoas e uma grande para cada um deles. Uma coisa que é importante salientar aqui e até mesmo comunicar para os participantes é que o mapa de calor não é uma votação, ele é um encurtador de conversa, ele é um gerador de inteligência coletiva para tomadas de decisão mais profundas e mais informadas, onde as pessoas conseguem entender melhor as percepções dos outros. Então não é quem tiver mais bolinha ganhou, como numa votação. É só um processo para que a gente consiga gerar um entendimento comum. E aí você vai fazer algumas rodadas do mapa de calor. Aqui eu vou dar um exemplo com 2. Muitas vezes você vai resolver com uma só. Então você vai pedir para os participantes escolherem as ideias preferidas deles, dizendo que eles podem colocar no máximo 2 bolinhas numa mesma ideia. Não pode fazer o all-in, não pode botar, nesse caso aqui, por exemplo, as 3 bolinhas numa só. Então, digamos que eu dei 3 minutos para eles fazerem essa escolha. Eles vão lá na parede, vão ler e vão colando. Digamos que o João gostou dessa ideia, ele acha importante reformar a portaria, a Maria lendo achou que refazer a hidráulica é uma coisa que está valendo. Depois de todos votarem, olha como é que a gente ficou aqui. Várias pessoas colocaram aqui em reformar a portaria, reformar a fachada e um pouco menos em refazer a hidráulica. E aí você vai fazer o quê? Você vai ler as ideias mais votadas de uma forma decrescente. Nesse caso, fazer tudo isso é impossível com 1000 dinheiros. Então a gente precisa afunilar ainda mais para chegar numa tomada de decisão. E para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma segunda rodada do mapa de calor. Então você vai pedir para que os participantes escolham as ideias preferidas
dentre aquelas pré-selecionadas, utilizando as bolinhas grandes, mais ou menos também uns 3 minutos no máximo para eles fazerem isso. Digamos que o João acha que reformar a portaria é o mais importante dentro dessas 3, a Maria também acha isso, o José acha que tem que ser reformar a fachada e a Ana também acha que é reformar a portaria. Então, a gente partiu de 8 ideias, fez uma primeira rodada, chegou em 3 ideias e depois afunilou para uma preferencial e prioritária definida por todos os participantes da reunião. E vamos lá então para o 5º passo, que é o quê? Decidir o que vai ser feito. Quais são as ações, o que você vai efetivamente executar, qual é a tomada de decisão. Então você vai, nesse momento sim, eu diria que esse passo demora mais ou menos uns 15 a 20 minutos, você vai promover o debate e a discussão sobre as ideias selecionadas à luz do contexto. O que isso quer dizer? Que a discussão vai ser feita, nesse caso específico, em cima do que a gente vai fazer com 1.000 dinheiros. Essa é a nossa limitante, essa é a nossa restrição. Agora sim a gente pode ter uma conversa de muito maior qualidade e profundidade, onde todo mundo se escutou, onde todo mundo entendeu um pouco as percepções uns dos outros. Eu tenho certeza que essa conversa vai tomar menos tempo do que se você abrisse a discussão lá no começo e que você vai ter muito menos ruído nessa comunicação e nessa troca, porque a dificuldade muitas vezes está nas pessoas escolherem termos diferentes para falarem das mesmas coisas. Ah, eu acho que tem que reformar a portaria, e o outro fala, eu acho que tem que reformar a entrada, e aí fica um debate sem fim e no final das contas eles estão falando a mesma coisa. Dessa forma visual fica muito mais claro o que é interseção entre as opiniões e percepções e o que é discrepante. E aí sim, depois dessa rodada de conversa, onde você pode dar voz para todo mundo que quiser se colocar, você vai tomar a decisão de uma forma consensual, levar o grupo a tomar uma decisão do que vai ser feito. E isso vai trazer muito mais pertencimento para eles, porque todos escutaram uns aos outros e vai ter muito mais responsabilidade sobre essa tomada de decisão. Porque ninguém vai poder dizer, ah, mas essa ideia foi do síndico, da síndica, da consultoria, da agência, sei lá de quem. Essa decisão passa a ser deles, dos participantes, de todos que participaram daquele momento, daquela reunião. E aí uma coisa legal de ver aqui, olha só, é que fica muito mais claro que quando a gente está falando de reformar a portaria, a gente tem aqui já as ações que a gente quer fazer. E você e todos os participantes vão ter muito mais qualidade para conseguir opinar. Não vai ser só aquele eu acho, eu acho, eu acho. E entendendo o contexto, o ponto de vista dos outros, decidir, por exemplo, que colocar uma caixa externa para o recebimento de encomendas, não cabe que trocar a porta de vidro é uma prioridade, porque isso traz segurança. Pintar a portaria é alguma coisa que pode ser orçado, assim como trocar o sofá. E melhorar a iluminação também tem a ver com segurança, então é uma prioridade. E aí o grupo pode ter decidido em que isso aqui vai ser feito, isso aqui vai ser orçado, e essa última vai ficar guardada na caixinha de sugestões. E vamos lá então para o 6º e último passo. Nos 5 minutos finais daqueles 60 minutos que eu falei lá no começo, você vai fazer um recap do processo e do que ficou decidido. A gente começou então a partir dessa pergunta, o que a gente vai fazer com os 1.000 dinheiros, a gente chegou em 18 ideias, depois afunilou para 3 prioritárias, e o que a gente vai fazer é isso e aquilo, e certas coisas vão ficar guardadas para um futuro próximo. Depois você então vai definir quais são os próximos passos. Fulano vai fazer o orçamento da pintura, Cicrano vai fazer o orçamento do sofá e o síndico já vai tocar a pintura e a iluminação, que são prioridades para todos. Quais são os responsáveis e os prazos para cada uma dessas coisas. Vai definir o próximo encontro ou a devolutiva dessa tomada de decisão, se for uma próxima reunião, qual é o local, a data e a hora, e vai encerrar esse momento maravilhoso, onde vocês gastaram 1 hora para chegar numa tomada de decisão que eu duvido que seria possível se fosse naquele velho esquema da reunião do eu acho. Abrindo essa discussão e tendo 18 ideias na mesa, essa reunião ia ser infinita. Vocês iam ficar num debate eterno e talvez não chegassem a solução nenhuma. Fazendo o mapa de calor, seja 1, 2 ou mais rodadas, você vai gerar um consenso visualmente e vai facilitar essa tomada de decisão na medida que a comunicação vai ser mais fácil e mais profunda. Então vamos fazer um recap rápido aqui. Primeiro passo,
perguntar, colocar o contexto para as pessoas, fazer a pergunta disparadora e entregar de 5 a 10 post-its para cada uma delas. Segundo passo, responder. Dar de 3 a 5 minutos para que as pessoas respondam a sua pergunta, uma ideia por post-it. Terceiro passo, compartilhar. Você vai pedir para que cada pessoa compartilhe suas ideias, uma a uma, e vai colando elas na parede e agrupando as ideias que são afins, que são parecidas ou que são complementares. E no final vai dar um título para cada um desses grupos. Vai dar uma lida no título deles e vai partir para a quarta etapa, que é o priorizar, onde você vai fazer o mapa de calor. Você vai distribuir, então, 3 a 5 bolinhas pequenas para cada participante e uma grande, e vai fazer algumas rodadas. Primeira rodada, as pessoas votaram com as bolinhas pequenas, e aí você conseguiu fazer uma pré-seleção de ideias. E em cima dessas pré-selecionadas, vai fazer uma segunda rodada com as bolinhas grandes para chegar na ideia ou nas ideias que serão debatidas. E aí, no quinto passo, você vai abrir a conversa para que seja decidido consensualmente o que vai ser feito e vai determinar as ações. Nesse caso aqui, 4 ações foram definidas. 2 vão ser executadas e 2 vão ser orçadas. E por último, você vai finalizar a reunião fazendo um recap do que aconteceu, definindo os próximos passos, as tarefas, os responsáveis e os prazos, e por final, marcando já o próximo encontro ou quando vai ser uma devolutiva das tomadas de decisão que ali foram feitas. Eu tenho certeza que se você fizer um processo desse de post-its e opiniões visuais através de bolinhas, você vai reduzir muito o tempo das suas reuniões e vai ganhar muito em qualidade. Mas se você quer estruturar e planejar reuniões e workshops um pouco mais complexos do que essa reunião de 1 hora, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês sobre o The Grid, uma técnica de como é que você vai gerar uma estrutura que vai facilitar você sair da página em branco. Curtiu esse conteúdo aqui? Dá um like nele para dar aquela empurrada no algoritmo, segue o canal para poder receber outros conteúdos como esse e compartilha com aquela galera que não aguenta mais fazer reunião que podia ser um e-mail. Valeu!